Cara, ontem eu assisti Duna 2 e eu fiquei maravilhado com o que eu vi nas telas. Sensacional o que o Denis Villeneuve conseguiu fazer. Eu comparo muito ao que o Peter Jackson conseguiu fazer em Senhor dos Anéis. Sabe aquela adaptação que parecia ser impossível de ser adaptada? Pois então, ele conseguiu. Saí do cinema pensando, cara, quais são as melhores obras de ficção científica que eu já li, e acho que eu quero dizer isso pra galera. Bom, vamos começar então justamente por ela. Duna, essa edição que eu tenho aqui, saiu pela editora Aleph aqui no Brasil, capa dura, formato grandão, bem tijolão. A história se passa num futuro bem distante. Eu tô olhando aqui, tá? Porque é meu roteirinho. Em um universo onde famílias nobres, na verdade, elas lutam para controlar um planeta chamado Arrakis. Esse planeta é um lugar desértico, muito árido, mas que é a única fonte da conhecida especiaria, que é aquele brilhozinho que a gente vê nas areias. É uma substância muito valiosa que permite a navegação, que ela dá alguns poderes mentais, propriedades medicinais e alguns outros tipos de coisa. Isso aqui, cara, é uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos. Com certeza inspirou diversas outras obras, como por exemplo Star Wars, Game of Thrones, porque ele é repleto de detalhes, de intrigas políticas. Então, se você curte essa paradinha aí de intrigas políticas que tem lá em Game of Thrones, saiba que Duna é a fonte que George Martin bebeu. Tem personagens muito interessantes, multidimensionais, cada um com suas motivações bem claras, com conflitos internos. Uma história épica de batalhas, de traições, com várias reviravoltas surpreendentes. E temas universais como religião, poder, ecologia também fala muito disso em Duna. Aquela transformação pessoal. A minha ressalva é que esse aqui é um livro bem difícil de ler. O Frank Herbert, ele joga assim as coisas na sua mão. E cara, se vira para entender. Vai lendo aí, se você tiver persistência, você vai conseguir curtir. Lembrando que são duas trilogias, esse aqui é o primeiro livro, Duna, depois dele tem o Messias de Duna e depois ainda Filhos de Duna. Eu só li esse primeiro, preciso pegar os outros dois para ler, porque eu sei que eles complementam a história do Paul Atreides. E cara, livraço, livraço. Duna foi escrito em 1965 e continua relevante demais até hoje. Na sequência, o cara, Isaac Asimov, ele escreveu essa trilogia da Fundação, né? Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação. Eu sei que ainda tem outros livros, mas esse box aqui, também da editora Aleph, contempla essas três primeiras histórias desse gênio chamado Isaac Asimov. A história vai se passar num futuro também bem distante, em que o Império Galáctico está em declínio. E aí um matemático chamado Harry Seldon, ele desenvolve uma ciência chamada psicohistória, que é capaz de prever os eventos futuros com base em dados históricos. Cara, isso é um conceito muito louco que o Asimov imagina. Ele prevê a queda do Império e ele cria um plano para reduzir a Idade das Trevas em 30 mil anos. Quer dizer, o plano que ele faz, né, reduz em 1000 anos. Para 1000 anos, algo que seria um prejuízo de 30 mil anos. Só que aí, cara, além de explorar esses conceitos, o Asimov também pensa muito na questão da expansão galáctica, na queda e ascensão de civilizações. Tem personagens muito complexos, muito bem desenvolvidos, como o próprio Harry Seldon, né, que é o protagonista, cheio de dilemas éticos, morais. E o bacana é que a escrita do Asimov é bem clara e objetiva, diferente de Duna, tá? Ele é muito fácil de ler, é um livro gostoso, a leitura é fluida, é agradável. Isso aqui é uma das principais obras do Asimov, que com certeza abre caminho para as outras obras dele, como O Fim da Eternidade, Eu, Robô e por aí vai. Bom, falando de Eu, Robô, vamos para ele agora. Mais um livro de Asimov, esse livrinho aqui, escrito em 1950, conta com 3 histórias diferentes, são 3 histórias fechadinhas,
né? Uma coletânea, que foi também publicado em 50, já falei isso, né? Muito bem, isso aqui vai explorar temas muito importantes como ética e responsabilidade humana na criação e uso das tecnologias. É nesse livro aqui que surgem as famosas 3 leis da robótica que o Asimov desenvolve, que são ideias muito inovadoras entre humanos e máquinas, né? Cada conto possui uma narrativa muito cativante, também muito fácil e muito agradável de ler, bem fluido. Se passa num universo coeso, muito bem construído. Vale lembrar que esse livro aqui teve uma adaptação para o cinema também, que é bem fraca. Não recomendo vocês assistirem. E também publicado pela Aleph no Brasil, nessa capa lindona do Pedro Inouye. Eu acho linda essa edição, inclusive eu tenho um pôster dela, quando eu comprei isso aqui na Bienal, eu ganhei um pôster. Livrão, Eu, Robô. O próximo da lista é o Guia do Mochileiro das Galáxias, esse primeiro volume aqui, publicado pela Sextante. Eu tenho essa edição que são 5 volumes. Isso aqui foi escrito em 77, e isso aqui é uma mistura de humor, ironia, crítica social, e uma história muito divertida, que vai seguir o Arthur Dent, que foi, como que se diz, ele foi arrastado para o espaço antes da destruição da Terra. Cara, é uma das obras mais engraçadas da ficção científica. Tem um humor, como eu já disse, que mistura muito ironia, nonsense, tem muitas referências à cultura pop nessa obra do Douglas Adams. É uma crítica muito bem humorada e muito inteligente à sociedade contemporânea, essa busca pela felicidade, pelo bem-estar o tempo inteiro. Personagens carismáticos, inesquecíveis e que vão te fazer se envolver e rachar o bico em muitos aspectos. A minha próxima aqui é Admirável Mundo Novo. Eu tenho uma versão pro Kindle dele. Deixa eu tirar meu Kindle da capinha aqui. Admirável Mundo Novo, um livro escrito em 1932, acho que é o mais antigo aqui da minha lista. E acho que apresenta... aqui a capinha dele. É um dos que apresenta uma visão sombria e futurista de uma sociedade que é governada por princípios científicos e tecnológicos, tá? A obra vai te levar a questionar o papel da tecnologia o tempo inteiro e pensar na consequência pela busca constante do controle e da uniformidade das coisas. Além de levantar questões atemporais sobre a natureza humana. Aliás, a maioria das ficções científicas fazem isso, né? Vocês perceberam que é um padrão aqui, nos que eu citei? Sempre esse lance de levar a pensar nos conceitos da natureza humana. Cara, essa aqui é uma obra atemporal que vai levantar algumas questões bem relevantes sobre a sociedade, sobre a tecnologia, sobre a natureza humana. É uma crítica muito contundente à cultura de massa e à falta de liberdade individual. Uma coisa bem interessante é que o Aldous Huxley, ele faz algumas previsões interessantes nesse livro aqui. Em Admirável Mundo Novo, parte da humanidade, eu não lembro certinho, mas a humanidade ela não tem mais como se reproduzir, as pessoas não são mais férteis, alguma coisa do tipo, e elas se reproduzem pro laboratório. E o que veio a ser criado depois, na década de 70, né, foram os bebês de proveta. Então o Aldous Huxley tem aí essa mistura meio de profeta. É uma narrativa bem envolvente, com personagens bem complexos, um livro que eu li há muito tempo, então eu não consigo ter tanta recordação assim, mas livraço, vale muito a pena. Próximo da lista, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que foi inspiração para o clássico Blade Runner. Você está vendo que a minha capinha aqui, ela tem uma cinta com o Harrison Ford aqui na capa. Ele é o personagem principal, o Deckard. Isso aqui é um futuro distópico em que depois de uma guerra nuclear, a Terra foi devastada e a vida animal foi praticamente exterminada, né? É muito difícil você ver animais. Então, aqueles que não possuem animais, eles têm alguns animais elétricos. Por isso o título Ovelhas Elétricas. Porque é um status, né? Você ter
uma ovelha elétrica, digamos, em casa. O protagonista, Rick Deckard, ele é um caçador de androides. Ele é responsável por buscar androides que estão em mau funcionamento. Nesse mundo aqui, os androides são feitos para auxiliarem os humanos, mas alguns acabam desenvolvendo consciência e emoções humanas. Lembra de Westworld, a série da HBO? Meio nessa pegada. Só que o Rick Deckard, o Harrison Ford aqui, nosso protagonista, ele é designado para caçar um determinado grupo, um grupo específico, e aí ele começa a questionar sua própria humanidade e o tratamento que é dado para essas máquinas. Cara, um livraço dos anos 60, de 1968, explora questões filosóficas bem profundas sobre a natureza da humanidade. Ele vai apresentar uma visão bem perturbadora do futuro tecnológico, um mundo distópico pós-apocalíptico sinistro, onde os valores humanos e morais estão totalmente distorcidos e eles são constantemente questionados. Olha, livraço escrito pelo Philip K. Dick, também da editora Aleph. E por último, mas não menos importante, o meu favorito de todos, 1984, de George Orwell. Esse aqui já é um clássico da literatura que vai se passar num futuro muito sombrio, muito opressor. Eu acho que é um dos mais opressores dessa lista aqui, se não for mais. Nós vamos acompanhar a vida do Winston Smith, que é um cara que trabalha no Ministério da Verdade, onde ele constantemente, nesse trabalho dele, ele é impelido a mudar a história de acordo com o que o Estado quer. Esse Ministério da Verdade é responsável por manipular a história de acordo com os interesses do governo, né? Mas, apesar de ser um bom funcionário, um fiel servente desse regime ditatorial, ele começa a questionar a veracidade do que é apresentado e começa a ter pensamentos contrários ao Estado, principalmente depois que ele começa a namorar uma colega de trabalho dele, a Julia. Cara, o George Orwell com certeza é um dos maiores escritores do século XX, é um cara que pensava muito à frente do tempo dele, algo meio profético. E ele cunhou aqui o termo Big Brother, né, o grande irmão, surge nesse livro, 1974. Isso aqui aborda temas atemporais como poder político, controle da informação, manipulação da história, a luta pela liberdade individual, uma crítica muito forte ao totalitarismo, à opressão. Ele retrata um retrato bem sombrio do que são lugares que vivem dessa forma, de lugares que são dominadas pelo medo, pela submissão. Tem personagens complexos, muito bem construídos, uma leitura agradabilíssima, muito fluida, uma narrativa envolvente, muito bem escrita, que prende a sua atenção do começo ao fim. Isso aqui é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Essa versão que eu tenho é da Companhia das Letras. Se não me engano, esse livro foi escrito na década de 30, deixa eu confirmar aqui. Não, 40, 1949. E, cara, se você nunca leu 1984 de George Orwell, não perca tempo. Eu sei que a lista ainda tem vários outros livros, eu não consegui ler tudo ainda que eu tenho aqui. Por exemplo, a minha sobrinha me deu esses dois aqui, ó. Aliás, muito obrigado, Mari, pelo presente. Esse box do William Gibson, também da Aleph, que tem o Neuromancer, que dizem ser um espetáculo de livro, assim como outros do Arthur C. Clarke, como 2001, Odisseia no Espaço e O Fim da Eternidade, que também sei que são livros maravilhosos. Mas ainda, cara, tem aqui Planeta dos Macacos, que é um excelente livro, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, eu até peguei aqui, mas eu acabei não colocando ele na minha lista dos 7 melhores. Enfim, a ficção científica é um campo riquíssimo, muito amplo e que foi muito bem explorado e ainda tem espaço para grandes obras. Mas, já falei demais, são quase 15 minutos de vídeo aqui. Diz aí na lista, diz aí pra mim, quais dessa lista você já leu, quais você tem vontade de ler, se você concorda com isso aqui, se tem uns que você acha ruim ou não, enfim, comenta aí, vamos trocar uma ideia sobre ficção científica, que é um dos meus gêneros literários favoritos.
Por muito tempo eu não lia quadrinhos, eu lia apenas livros e foi nessa época que eu devorei a maioria desse conteúdo aqui. Um beijo no seu popô e até a próxima!